Eu estou falando, ontem eu estava em casa, lá nas minhas meditações, né? E lendo lá os livros que eu gosto muito de ler, gosto de estar bem informado a respeito de Deus. E me veio na mente a situação de um homem que ele não era evangélico, mas ele era escolhido para acender os incensos, essas coisas assim, né? E esse homem, ele tinha uma visão espetacular, mas por outro lado faltava ainda um pouco, já que ele enxergava tanto, tinha que se converter, né? Ele está lá em Atos dos Apóstolos, está no livro de Atos, no capítulo 5, Atos 5. Esse homem era até fariseu, mas ele tinha cuidados. E às vezes eu posso ser um bom pregador, né? Eu posso, pastor Mota, o senhor é muito usado na palavra, mas eu não sou convertido. Eu tenho práticas mundanas. Quais são as práticas mundanas? Eu odeio com facilidade, eu tenho mágoa, eu sou vingativo, eu pinto e boto, eu não tenho cuidado com as ovelhas, eu tenho interesse nas ovelhas, cuidado eu não tenho, isso é perigoso. Um chamado de Deus é coisa séria, que Deus conhece o nosso coração, não é verdade? Então, no capítulo 5, deixa eu pegar daqui lá no versículo 18, para a gente entender bem, tá? Atos 5, 18. Acharam? Bom, tá assim. E lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Prenderam os apóstolos. Mas por que prenderam? Olha a atitude do cristão, né? A senhora, por exemplo, a senhora viu a Wandinha que precisava mais de Deus, né? Ela já tinha Deus, ela precisava mais de Deus. O que a senhora fez? Trouxe a Wandinha. Mas por que a senhora trouxe a Wandinha? Por causa da sua visão. A senhora já viu pessoas serem curadas, a senhora já viu histórias serem mudadas. Isso é a pessoa que tem a visão boa. Então eu vou levar alguém que está precisando. Isso é a visão boa. Então, mas aqui, quando esses apóstolos, né, no caso o Pedro era um deles, estava curando pessoas até com a sombra. Já viu isso, gente? Até com a sombra o homem curava. Isso incomodou. Isso incomodou porque ele curava até com a sombra, e lá ninguém fazia isso. Então, 19. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Vai lá, mais ou menos assim, vai lá e prega para o povo. Aí foi o que eles fizeram. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Está lá, a igreja está cheia, de repente quem entra? Entra Pedro e os outros apóstolos. Olha aí. Gente, olha quem está aí, seu Pedro. Ele começou a ensinar a gente, olha, está tudo errado,
a verdade é essa, é assim, 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 mas chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá trouxessem. Vai lá e traz aqueles homens que andavam aí curando aí, pregando aí, expulsando demônio, libertando os atormentados de espírito. Vai lá no cárcere, na cadeia e traz eles. Bom, então, no versículo 22, mas tendo lá ido os servidores, soldados, não os acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram: gente, olha, aquela cadeia lá é um presídio, uma coisa de muita força, ninguém consegue sair de lá, mas não achamos ninguém lá não. Isso para você também tomar entendimento. Não adianta o diabo tentar prender você com doença, com miséria, que ele não vai conseguir. Vocês são de Deus, nós somos de Deus, Deus está de olho em tudo. O que nós temos que fazer é ficar de olho em Deus. Porque a gente esquece de olhar para Deus, né? E temos que olhar para Deus, você não fica preso em nada. Se você está olhando para Deus, Deus está olhando para você, entendeu? Mas 23, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, não tinha como ninguém fugir de lá, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro, não tinha ninguém lá dentro. Como é que eles saíram? Eles não podiam evaporar. Como é que é isso? Não tinha ninguém lá dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Como é que pode, gente? Foi uma confusão. Gente, os homens sumiram. Seu Pedro era gordinho, né? Ele não tinha como passar naquela grade. Nem o magrinho conseguia. Por onde que eles saíram? E ficou aquela confusão, todo mundo quer saber. De repente, 25. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo ensinando ao povo. Ó, os homens que vocês estão procurando, está lá na igreja, lá ensinando o povo lá. Olha aí. Então foi o capitão com os servidores e os trouxeram, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Gente, olha, traz os homens, não bate, não faça nada com eles, que muita gente aqui foi curado, foi liberto, e o povo não vai aceitar isso não. Esses cuidados, é quando você toca em alguém que o povo está cobertando. Irmão, isso é sério. E eles: não faça nada que isso vai explodir. Mas 26. 27. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não os ensinasse nesse nome? Nós não avisamos vocês para não ensinar ninguém no nome de Jesus? Nós avisamos a vocês, irmão. Lutar contra Deus é prejuízo. Ele tem o fôlego da nossa vida. Está enchendo muita paciência. E fulano amanheceu morto. E aí? Além de amanhecer morto, não é que o cara morreu e acabou, não.
ele não pode mais fazer nada aqui na terra. O espírito é imortal, ele continua vivo, só que não com Deus. Esse é que é o problema. Aí o cara, eu quero tanto voltar que vai ser diferente. Não, agora já era. Tudo tem que ser agora em vida. Mudança é agora em vida, não é depois de morto. Então, 28, né? Isso. Não vos admoestamos nós expressamente que não os ensinasse nesse nome, eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, o qual vos matastes, suspendendo no madeiro, que foi a cruz. Deus, com sua destra, que é a mão direita, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós também, o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Toda pessoa que obedece tem o Espírito de Deus. Porém, ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-lo. Vamos matar esses homens. Quando disseram, vamos matá-los, mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel. É isso que eu quero falar, da visão do Gamaliel. Levantou no conselho um nome, disse: rapaz, se esses camaradas fizerem isso, vai sobrar para mim também, eu faço parte do conselho. Como é que pode? Você comeu, a sopa está envenenada, você comeu todo mundo comeu da sopa, você é o único que não vai morrer? Ele aí levantou, ele disse: agora não, agora foi longe demais. Ele se levantou, ele era doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Ele era, o povo tinha um respeito por ele, sabe? Ele disse: olha, leva esses apóstolos, bota eles lá fora, que eu tenho que falar uma coisa para vocês. Olha o que esse homem viu. E disse: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haver de fazer esses homens. Vocês tomam cuidado, vocês estão indo para o lugar errado. Quando, irmão, você segue o conselho do ímpio para fazer algum mal contra uma mulher de Deus ou contra um homem de Deus, vai acabar a sua paz, você vai ter problema. Não é com as pessoas da terra, você vai ter problema com Deus. Vai ter problema com Deus. Aquele que abriu o caminho no Mar Vermelho, aquele que se apresentou para Arão, Miriam e Moisés, porque desfaziam de Moisés, aquele que apedrejou os inimigos lá de cima do céu, a pedra só pegava os inimigos, aquele que mostrou para Josué o Acã, que ele era, Acã quer dizer perturbador, é um camarada que tirava o sossego de todo mundo. Foi morto ele e a família dele. O Deus que mandou Moisés tirar a água da pedra, é contra esse que a pessoa tem que tomar cuidado. Então, porque antes desse, olha o Gamaliel falando, aí que eu digo a visão de Gamaliel. E às vezes a gente está vendo as coisas e não acredita, deixa passar a batida e a gente está sofrendo. Tem pessoas que dizem assim: meu Deus, quando que eu vou ser feliz? Quando você se converter, quando você mudar seus pensamentos. Negócio sério. Eu me lembro do meu avô,
ele pediu para me botar um cadeado na gaveta do guarda-roupa. Aí na época a gente não tinha furadeira, como é que eu vou furar aquela madeira boa para botar aquele negócio, suporte para cadeado, né? Aí eu comprei uma virruma. Tem muita gente que não sabe o que é uma virruma. Virruma é onde você fura com a mão, é igual um saca-rolha, faz assim, ó. Aí tira, aí você pode botar o parafuso ali. Então, eu tive que comprar uma virruma e parafusei a gaveta. Sabe por que era a gaveta? Meu avô tinha mania de juntar dinheiro. A nota de cruzeiro. Ainda me lembro aquelas notas de cruzeiro, 1000 cruzeiro amarelinha, 100 cruzeiro, 10 cruzeiro, 5 cruzeiro, né? E o meu avô, eu dizia assim para ele, eu chamava ele de pai, porque foi ele que me criou. Pai, o que é? Ele era um índio. E era o jeito dele falar. Não era que ele era grosso, não, era o jeito dele. Tem gente que o jeito de falar é aquele. O que é? Você só pode me emprestar 10 cruzeiros? Vai me pagar isso quando? Ele dizia assim. Eu dizia, tal dia eu dou o senhor. Vê lá, hein? Aí me emprestava os 10 cruzeiros. Irmão, quando chegava naquele dia, ele acordava cedo, ele me chamava de Chico. Ô Chico, eu disse, senhor, cadê meus 10 cruzeiros? Aí eu pegava e dava a ele. Irmão, era desse, sabe o que aconteceu? Eu cuidava dele, eu dava banho nele, eu que levava ele para o médico, ainda não tinha Jesus na época. E eu que andava com ele para tudo quanto é lugar. Meu avô ficou cego. Eu carregava ele para tudo quanto é lugar. Eu podia aproveitar da cegueira dele e pegar um trocadinho dele lá. Deus me livre. Olha, antes de ser cristão, isso já não batia comigo. Eu acho que o pior título e a pior dor é quando a consciência te cobra de alguma coisa que você fez de errado. Meu avô morreu. Ficou lá, irmão, uma gaveta de dinheiro. Aí o que eu fiz? Eu tive que abrir a gaveta para poder cuidar de enterro, essas coisas. Quando eu abri a gaveta, eu me assustei. Eu falei, nossa, que isso? Cheio de nota de cruzeiro. Aí chamei minhas tias, falei, olha, tá. Aí pegaram lá junto com minha avó para fazer o enterro. Eu peguei uma prata. E triste porque eu tinha perdido o meu avô. Eu que levei ele para o hospital Antônio Pedro, porque o primeiro a saber que ele tinha partido foi eu. Uma perda irreparável. Ele era meu amigo, me criou desde 2 meses. E o meu avô foi embora. Então, às vezes, a gente faz questão por aquilo que não vamos levar. Entendeu? É uma amizade, é um chinelo, é sei lá mais o que. Entendeu, pessoal? É coisa séria. Então, porque antes desses 36, porque antes desses dias levantou-se Teudas, olha aí, dizendo ser alguém. É quando o cara não tem nada de Deus, mas quer ensinar. Entendeu como é que é? O cara era um pregador de ódio, de vingança. Não pode deixar barato, tem que ser assim, assado, tá. Mas o que aconteceu com ele? A esse ajuntou-se um número de uns 400 homens. Olha quanta gente que acompanhava a cabeça dele. A gente acompanha a cabeça errada, né? O qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Nunca deram uma palavra de cura, nunca apresentou ninguém curado, nunca libertou, foi usado para libertar alguém das drogas, nunca pelo menos levou alguém para a igreja, né? Fulano foi curado, mas eu levei lá para a igreja, Jesus cuidou dele, cuidou dela, está curado, tá. Não tem esse legado para contar. Tem sim, eu odeio fulano, odeio ciclano,
o pastor falando de tal, a gente boa, mas eu odeio aquela. E vai por aí, você está só ajuntando pecado, você está juntando culpa por dia da ira do Senhor. Em Romanos fala sobre isso, Romanos 2. Entendeu? E esse Gamaliel, apesar de ser fariseu, mas ele enxergou isso. Eu não vou me meter nisso. Eu aconselho vocês, deixa esses homens em paz. De repente o seu sofrimento é uma pessoa que você detesta, uma pessoa que se odeia, está acabando com você, você ainda não viu isso ainda. O diabo aprontou esse laço no teu coração e está vencendo você. Isso é muito sério. Uma coisa que você está igual o Miquinho, te contei a história do Mico, né? Ele podia ir embora, mas por que ele não ia? Não abria a mão do milho, irmão. Então a mão dele não saía da boca da garrafa. Tem coisas que abre mão, está amarrado isso, você não sabe. Faz a vontade de Deus, amém? Tem coisa que você pensa que é perda, não, é ganho. É ganho, bota isso na cabeça. Então, no versículo 37, depois destes levantou-se Judas. Depois destes levantou-se Judas. Deixa eu ver o que está amassadinho aqui. Gente, eu tenho que ir na CPAD atrás da minha Bíblia. E é eu que tenho que ir, porque só eu conheço a Bíblia que eu quero. Aqui, ó. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento. Levou muito povo após si, mas também este pereceu, irmão. E todos que lhe deram ouvido foram despertos. Agora digo-vos, dai de mão esses homens ao conselho de um fariseu, irmãos. Agora digo, dai de mão esses homens, deixai-os, porque se este conselho, esta obra, é de homem, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Você vai bater de um lado, vai bater do outro, o único prejudicado é você, e a obra vai continuar. Entendeu? Para que não aconteça, serdes também achado fazendo o quê? Combatendo contra Deus. Olha só que coisa. Se a pessoa diz, não é possível, isso é injustiça. Eu ajudo todo mundo, na minha vez só tomo na cara, porque, irmão, tem alguma coisa que está errada. Você tem que parar com isso. E concordaram com ele, até concordaram, mas sempre tem um rebelde no meio, né? E achando os apóstolos, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, ainda deram uma lambadinha, açoitar é bater de vara, tá? Mandaram que não falasse o nome de Jesus e os deixaram ir. Deram uma coça ainda de vara, uma lambadinha lá, umas 10 varadas mais ou menos. Nunca mais você fala esse nome de Jesus. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se. Sabe o que é isso, né? É além da alegria de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Tem outros que negam a fé, não vou mais na igreja. Não vou mais na igreja. Isso só tem prejuízo. A pessoa afastada de Deus pode ter certeza que é bombardeio, é na certa. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. É o que temos que fazer. Estão te xingando, você é 71, mas você se conhece. Todos nós que falamos, eu sou cristão, a gente se conhece. Nós sabemos se somos mesmo ou se nós estamos ali só por causa de um prato de feijão, um prato de arroz. A gente se conhece. Deus sabe se eu estou pregando aqui, se é só por causa de dízimo, por causa de oferta. E eu também sei. Para você ter uma ideia, quantas vezes
Eu vinha da Piã de bicicleta só para pregar o evangelho, não tinha R$1 de oferta. E às vezes o pneu furava a quilômetros, eu tinha que vir a pé. Uma vez eu passei uma vergonha em Miguel Couto, estava chovendo. Gente, aquela foi demais, soltou a sola do meu sapato, e agora? Aí eu arrastava o pé, né, para não sair de vez, para pegar a Kombi, para saltar aqui no Posto Val, que a igreja era ali, mas negar a fé, de jeito nenhum. Com fome, teve vezes de eu olhar a geladeira, parecia uma cadeia, só tinha grade e água. Já revirei o bolso de tudo quanto era roupa minha e gavetas, procurando 5 centavos para inteirar 50 centavos, que eu tinha 45, o pão era 50. Achou? Não. Aí eu fui para o quintal comer goiaba, que tinha, carambola, estava com fome. Mas sem negar a fé. Gente, hoje as pessoas querem saber quanto que vai ganhar na igreja, aí dá muito dízimo aí dá muita oferta. Que isso, irmão? O povo está lá sofrendo, você não se interessa. Poucas pessoas sabem o telefone do pastor. Irmão, ele é para cuidar das ovelhas, não é? Então, mas pega aí o telefone para você saber se... não, se eu der meu telefone eu vou me ligar de noite. Você foi chamado para isso, meu irmão. E quem paga seu telefone é Jesus. Não, mas eu trabalho no que Deus lhe deu. Não tem como escapar da mão de Jesus. Eu trabalho dentro do inferno, mas o inferno foi Deus que criou. Não tem escapatória. Então, o certo é você fazer a vontade de Deus. Quando Jesus disse, aprendei de mim, como é? Que sou manso e humilde. Ele estava em seu, gente, faça como eu. A humildade de Jesus. Nós não encontramos um registro que Jesus largou a mão na cara de um, xingou o outro. A gente não encontra isso. Pelo contrário, sempre ajudando os que os aborreciam. Se traz uma mulher aqui, dentro da igreja, aqui, pastor, tem 40 homens carregando uma mulher. Que é isso, gente? Pegamos fragante do adultério lá na esquina, lá, pastor. Ô, irmão, leva essa mulher para casa dela. Seria. Irmão, não deixe entrar pessoas aqui assim, não. Irmão, que Deus é esse que você está servindo? O cara entra cheio de cachaça na irmão. Cadê o obreiro? Bota lá fora, irmão. Não. Você acha que Jesus faria um negócio desse? Gente, olha, no dia do juízo, você pode rir agora, se achar feliz, mas eu acho que você terá problema com Jesus. É sério. Quantos entraram aqui, irmão, que se eu sou doutrinário não era para eu aceitar, mas aceitei. E hoje é uma bênção na mão de Deus. Essa menina, então, sem chance. A Fabiana, sem chance. Se drogava o tempo todo. Viciada, maconha, cocaína, cigarro, cerveja. Ei, irmão, não se mistura com essa mulher não, tu vai se perder, hein? E que você seria os conselhos. Nada, vem cá, irmão, entra aí. Ela, marido, filhos. Um abraço aqui, irmão, Deus abençoe. Deus vai mudar a sua história. Tome para lá. Hoje ele é pastor, irmão. E estão muito enganados aqueles que dizem que não pode levantar pastoras. Não pode levantar pastor, mas pode aceitar pastor fofoqueiro, pastor que é racista. Que isso, irmão? Muito errado a respeito de Jesus. Pastor é para cuidar da ovelha. É isso que o pastor tem que fazer. Se preocupar. Ligou meia-noite, ele tem que estar atento. Ligou 1h da manhã, 2h da manhã. Não, aí está me incomodando. Então, meu irmão, desiste. Vai fazer outra coisa. Porque pastor é isso. O local do pastor dormir é na porta do curral.
É isso. Assim que funciona. Mas, pastor, é certo. A pessoa chegou aqui ontem, não tinha nada, hoje tem um carro do ano, eu ainda não tenho. Ô, meu irmão, cada um, o Senhor dá a cada um segundo a sua capacidade. Se você não tem um carro do ano, se você pegar um carro, nunca mais você prega. Você quer ficar para lá e para cá, vamos para o sítio. Então Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E dá a cada um segundo a sua capacidade. Eu não tenho inveja de ninguém que tem casa própria. Depois que eu vi isso aqui, olha o último livro de Atos. Vocês é uma bênção, irmão, e sempre serão uma bênção. O último livro de Atos é Atos 28. O Paulo foi um excelente apóstolo. Quanta gente prosperou, quanta gente cresceu, quanta gente conquistou coisas. E alguém falando comigo aqui. Quantos que foram muito abençoados, né? Mas o Paulo o pessoal tinha casa própria, tinha aquilo. Mas o Paulo, olha aqui, ó. Versículo 30. Olha aí. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que era a sua casa, que ele morava em casa alugada. E aí? E aí? E aí? O pastor teve uma casa própria, irmão, e aí? E recebia todos quantos. Não tinha esse negócio. Quem está aí? Não, é o Zezinho. Zezinho é aquele que bebe, que é uma coisa. Abre aí, deixa ele entrar. Era assim, irmão. Quem está aí? Fulano é muito chato, manda embora. Irmão, Deus está vendo isso, irmão. Esse dia eu encontrei um que, para mim, é membro aqui, que eu não excluo membro. E ele desviou porque não dava muito ouvido à palavra de Deus. Aí encontrei ele numa situação. Meu irmão, pastor Mota, como é que você está, rapaz? Vem cá, me dá um abraço aqui. Ô, pastor, sou sempre o mesmo, sou sim. Outra coisa que eu vou te falar, o seu lugar está lá, estou te esperando. Está lá para a gente conversar, ou na igreja, ou na minha casa, sabe onde eu moro, não sabe? Então, vai lá em casa lá para a gente conversar, toma um café comigo. Ele foi, mas eu mandei ele ir. Que Jesus nunca desmota, eu não quero mais saber de você. Até pecando, vem cá, me confessa o que você fez de errado. Você tem que falar para eu te perdoar. Foi isso, a ideia foi minha, eu sabia até que era errado. Deus quer verdade, e que você tome juízo e não faça mais. É isso. Pastor, mas eu não consigo. Você já pediu a Deus? Tem que pedir a Deus, irmão. Senhor, me socorre, porque eu não quero mais fazer isso. E Deus vai te ajudar. Pode ser jogo, pode ser bebida, pode ser adultério, pode ser prostituição, palavrão, mentira e outras coisas, mas você nunca pediu a Deus. É sinal que você está gostando do que faz. Tem que pedir para Deus. E se pedir, Deus tira. Entendeu? Então o Paulo morava em casa alugada. Isso não quer dizer que o cristão não pode ter casa própria. Claro, tomara a Deus que se você que não tem casa própria, que tenha a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, mas cuidado. Às vezes você está travando uma guerra com Deus, por conselho de alguém, e diz as Escrituras: se um cego guiar o outro cego, ambos cairão na mesma forma. Outra coisa é Deus estar falando que você está curado, você diz, mas eu estou doente. O Zequinha está doente, o Ciclano está doente. Eu, quando vi a Vandinha no andador, eu disse: Vandinha, isso aí não é para você não.
Você vai largar isso aí, você vai andar normal. Não largou? Agora você fala, ai, mãe, é assim mesmo, depois que a gente passa de 60. Não, irmão. Aí eu não sou de Deus, irmão. Eu estou falando a língua do diabo, porque eu não sou de Deus. Não pode, irmão. Eu sou isso. Não confessa isso, irmão. Provérbio 18, 21 diz que a morte e a vida está no poder da... Você é o que confessa. Você é o que você fala. Amém? Muda isso, que vai dar certo. É pelo fruto. Então, você passa embaixo de uma árvorezinha, vê uma goiaba, pode olhar para cima que é uma goiabeira. Pelo fruto você conhece. E pelo que a pessoa fala, você sabe a quem a pessoa pertence. O diabo vai lá, diz que você tem câncer, aí você vai lá e fala, eu tenho câncer. Jesus diz, fala que eu já levei suas doenças. Eu tenho câncer. E aí? Está amarrado, né? Em nome de Jesus. Vamos orar? E glória a Deus. Bom dia você que está aí comigo, a Rosiméria ali. Obrigado, Rosiméria. Deus abençoe sua vida, tá? E todos que estão aí, tem gente que sumiu aqui. Não dá para ver todo mundo. Deixa eu ver aqui. Minha esposa está lá ouvindo também. Deus abençoe. A Lelê, Deus abençoe. É importante, irmão, a gente dar ouvido, mas mostrar para Deus, eu aprendi, eu vou fazer agora do seu jeito, Deus. Chega de fazer do meu jeito só me deu prejuízo. Glória a Deus. Olha aí você que assiste no canal de YouTube. A Natasha bota todas as mensagens lá no canal do YouTube e assiste pelo Face. Você que, pastor, eu amo a palavra de Deus, eu quero ajudar esse ministério. O nosso Pix aqui do ministério, Caixa Econômica Federal, é 21 965 017 591. 21 965 017 591. É Caixa Econômica Federal. Bradesco, 21 981 347 974. 21 981 347 974. Bradesco. Que Deus abençoe a sua vida e lhe prospere, segundo a sua promessa. Os que me honram, eu honrarei. Deus abençoe. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, essas pessoas que estão aqui assistindo o culto, elas vieram porque acreditam num Deus que já levou as nossas doenças, que já levou as nossas enfermidades. Pai, como está escrito em Colossenses 3, Jesus Cristo é a nossa vida. É assim que está escrito. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, Pai, então queremos que o Senhor que está em nós sustenta essa casa que moramos juntos, que é o nosso corpo. Meu Deus, restaurando coração, rins, fígado, uretra, bexiga, reto, intestino grosso, intestino delgado, o pâncreas, meu Deus, o esôfago, restaurando, meu Deus, a bexiga, a uretra, desentupindo veias, meu Deus, afinando o sangue, dando força para que o músculo chamado coração bate com frequência, na medida certa, nos batimentos certos. Meu Deus, que toda dor de cabeça, zonzeira, tonteira desaparece. Meu Deus, e que a visão da pessoa seja nítida. Pai, que desaparece a catarata, a miopia, presbiopia, estigmatismo, glaucoma, mal no nervo óptico, no globo ocular, na retina, na menina das vistas, que o mal desaparece das vistas, não volte mais.
Pai, que artrite, artrose, tendinite, cansaço, aquele peso das pernas desaparece do corpo da pessoa, aquele desânimo não volta mais e as pessoas sejam totalmente curadas. Agora, Pai, nós temos aqui um líquido que eu peço ao Senhor para transformar no teu sangue, Senhor. E quando a pessoa escrever no coração o desejo dela, meu Deus, que seja cumprido no mesmo instante, após ela mergulhar esse coração nesse sangue, em nome de Jesus. E agora, Deus, se algum deles trouxer dízimo, oferta, eu peço que o Senhor receba, porque é para a tua obra, Pai. E o Senhor falou: os que me honram, eu honrarei. E que seja assim na vida dessa pessoa. Em seguida, cobre eles com teu manto de justiça e leve em paz, livrando de tudo que é mal, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja. Amém? Graças a Deus. Pastora Conceição, quando vocês forem, eu posso deixar vocês lá, tá? Tá bom? Deixa eu lá. Olha, Deus abençoe, espero que você tenha juízo. Assuma a palavra, não perca esse conselho de Deus, tá bom? Olhe o olhar de Gamaliel. Deus abençoe. Sim, minha irmã.